Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite, paz e bem, você que chega até nós na Escola de Teologia Franciscana. Hoje nós temos o nosso terceiro encontro no estudo do livro de Josué. Vamos recordar aqui, né? Já foram 2 encontros anteriores. Um resumo geral com o Frei Jacir. Hoje nós temos, então, já tivemos o segundo com a conquista da Terra Prometida, e hoje nós vamos ter, então, um pouquinho sobre uma mensagem sobre Raabe, né? Essa grande mulher, a presença da mulher na história da salvação aí, e no próximo encontro são os aspectos teológicos de Josué. Hoje estão conosco 2 pessoas importantes e de suma importância para a nossa literatura, a Vânia de Fátima Fonseca Pinto. Seja bem-vinda, Vânia, com esse sorriso maroto. Boa noite. Boa noite, Frei Laércio, tudo bem? Obrigado pelo sorriso maroto. Ai, ai. Quem é a Vânia, meu Deus? Olha, me pediram para definir Vânia. Eu sou. Eu defini a Vânia assim, depois que eu estudei sobre a vida dela e fui procurar informações, eu defini a Vânia como uma mulher que cospe tijolo, inspirado na canção de Padre Zezinho. É aquela mulher que vai de aldeia em aldeia, com a mochila nas costas, o livro na mão, engole até desaforo para anunciar a libertação. Pois o clima às vezes esquenta quando ela diz o que ela quer dizer. É que a dor dos pobres aumenta e quem pode não quer ajudar. É que a dor do pobre aumenta e quem pode não quer nem saber. Vânia é católica, leiga. Ela concluiu o curso de assessores populares de Bíblia no CEBI, no Centro de Estudos Bíblicos Ecumênicos, tornou-se assessora de grupos de leitura popular da Bíblia. Estou olhando a minha cola, viu? Graduada em Administração de Empresas, pós-graduada em Missiologia pelo ISTA, Instituto São Tomás de Aquino, o meu lugar de coração. Também pós-graduada em Teologia Pastoral da PUC Minas e atualmente está cursando Psicologia. Veja bem, esta é a mulher, Vânia, que está no meio de nós. E hoje ela coordena a equipe do financeiro e colabora com a equipe de publicações do CEBI. Seja bem-vinda, mulher forte que cospe tijolo. Obrigada, Frei Laércio, e belas palavras. E também vai estar conosco, nos dando o ar da graça, aquele também não menos importante, o Frei Gilvander Luiz Moreira. Olha o homem aí, gente! Todo chapeuzinho, né? Todo sorridente, olha lá. Me pediram para definir o Frei Gilvander e falaram também que não era para falar muita coisa de Frei Gilvander. Impossível não falar muita coisa desse homem. E aí, então, eu fui também procurar como definir Frei Gilvander, e eu vou definir com a licença literária de Geraldo Vandré. Frei Gilvander é o homem plantador. O homem plantador. Então, Frei Gilvander, quanto mais anda, mais vê estrada. Mas se não caminha, ele não é nada. E se ele tem a poeira como companheira, ele faz da poeira seu camarada. Esse é o Frei Gilvander. Frei Gilvander é padre na Ordem dos Carmelitas, doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, licenciado em bacharel em Filosofia, licenciado e bacharel em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná, também em Teologia pelo Instituto Teológico São Paulo, mestre em Exegese Bíblica pelo Pontifício Instituto Bíblico em Roma, Itália, agente e assessor da Comissão Pastoral da Terra, CPT, assessor do Centro Ecumênico dos Estudos Bíblicos, do CEBI, e das Ocupações Urbanas.
professor de teologia bíblica no Serviço de Animação Bíblica, SAB, em Belo Horizonte, e colunista. Então, sejam muito bem-vindos e, por favor, assumam seus postos e vamos logo começar sobre o livro de Josué, o nosso encontro. Raabe, a palavra está com vocês. Muito obrigado, Frei Laércio, pela acolhida. Boa noite, Vânia. Boa noite a todos, todas e todes que estão chegando para participar conosco aqui, né? Frei Laércio, eu acho que você chutou e acabou acertando, viu? Porque se eu tiver que escolher a música da minha vida, é a seguinte: a minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz. A mamãe, minha querida mamãe Leontina, dizia: o Gilvander não tem pés, ele tem umas rodinhas nos pés. Caminheiro em tantas lutas aí, né? Beleza. Primeiro, registrar minha alegria, Frei Laércio, e agradecendo a Sara e toda a escola de teologia franciscana, né, pelo convite, a alegria e grande responsabilidade de estar com vocês aqui. Parabéns por estarem reforçando a caminhada bíblica e nesse já terceiro encontro, né, sobre o livro de Josué, que precisa ser muito bem entendido de forma sensata, libertadora, ecumênica e macroecumênica, de forma enculturada, para que possa ser uma luz e força na nossa caminhada do dia a dia, né? E lembrar um detalhezinho aqui, que às vezes a gente tem que relembrar o óbvio, né? Porque mês da Bíblia, porque dia 30 é dia de São Jerônimo, né? O grande padre da igreja que se dedicou a mais de 30 anos estudando hebraico, grego, e traduziu a Bíblia dos originais, quase originais, né? Do hebraico, do grego para o latim, que era a língua do povo, né? A Vulgata, né? Então é imprescindível nessa hora tão difícil do povo brasileiro, é imprescindível a gente se debruçar, porque hoje mesmo, aliás, ontem eu divulguei mais um texto aí dizendo: olha, não vote em mercenários da fé. Atenção, cristãs, sejam pessoas católicas, evangélicas, pentecostais ou neopentecostais, abramos os olhos, porque o que tem por aí de políticos, de pastores, de padres, de líderes religiosos, enfim, usando e abusando do nome de Deus para emplacar políticas de morte, é uma aberração, uma contradição total com o evangelho, né? Então faz muito bem a gente se voltar para o livro de Josué, e nesse nosso terceiro encontro hoje, né? Aliás, primeiro comigo aqui, né? Junto com a Vânia, e a Vânia generosamente pediu que eu começasse aqui. Eu falei: Vânia, mas nós vamos falar sobre Raabe, uma mulher de luta, tinha que começar com a mulher. Ela falou: não, Frei Gilvander, ela é muito generosa, gratidão pela generosidade, Vânia. Mas então vamos lá. É importantíssimo a gente entender as narrativas da mulher chamada Raabe, né? Considerada uma mulher prostituída, que está lá no 2º capítulo do livro de Josué, para a gente inspirar as nossas lutas de hoje, né? Então, na época do pós-exílio, quando o livro de Josué já estava pronto, com as 3 edições, as mulheres autoras dos livros de Ruth e Cântico dos Cânticos, ali por volta do ano 400 antes da era cristã, essas mulheres autoras dos livros de Ruth e Cântico dos Cânticos podem ter inserido, provavelmente, nos primeiros capítulos do livro de Josué, escritos na época do rei Josias, ali por volta de 640 a 609 antes da era cristã, os relatos sobre Raabe, que estão no livro de Josué, no capítulo 2, e também no capítulo 6, versículos 17 a 22. No livro de Josué, capítulo 2, portanto, temos a saga de Raabe, em que o clã de uma mulher marginalizada por sua condição social, né, vivendo na periferia da grande cidade
da cidade-estado de Jericó, essa mulher se alia aos hebreus superexplorados para derrubar a classe dominante da cidade-estado de Jericó e construir uma sociedade alternativa, justa e democrática, com acesso de todos e todas à terra. A saga de Raabe aglutina, reúne inúmeras experiências de grupos cananeus submetidos a relações sociais escravocratas, né? Os chamados Rabirus, que se integram no povo liberto por Javé, Deus solidário e libertador, nessa libertação debaixo das garras do imperialismo dos faraós lá no Egito. No capítulo 2 do livro de Josué, Raabe é duplamente oprimida por ser mulher e por ter sido empurrada para a prostituição, isto é, prostituída. Atenção para um detalhe aqui, né? Normalmente a gente vê nas traduções da Bíblia se referindo a Raabe como prostituta, mas a melhor tradução é prostituída, para dizer que ela não foi livre espontaneamente, mas ela foi provavelmente empurrada, jogada para essa situação, né? Em Canaã, a cidade-estado Jericó precisa de Raabe, mas como objeto de prazer, coisificada, violada na sua dignidade humana, assim como o centro de Belo Horizonte, né, exige e tem cerca de 4.000 mulheres vivendo ou sobrevivendo em situação de prostituição e ali em dezenas de pequenos hotéis, né? Raabe representa os explorados da cidade-estado, diríamos hoje, das cidades-mercados, das cidades sob o signo do mercado, da idolatria do mercado. Raabe se alia aos camponeses expropriados e transformados em sem terra, porque está indignada com a opressão que se abate sobre si mesma, sobre seu corpo e sobre o seu clã, a sua comunidade. Raabe representa, para dizer uma palavra mais próxima de nós, os excluídos e os marginalizados da cidade se aliando à luta dos camponeses que estão irmanados, lutando pela conquista da terra, terra que é de Deus e que deve ser do povo. Raabe vê no movimento dos rebeldes que marcharam 40 anos no deserto em busca da terra prometida, Raabe vê uma alternativa para a construção de relações sociais que iria resultar em libertação para ela e para os superexplorados da cidade. Raabe descobre que não pode continuar submissa à opressão da cidade e nem ficar neutra diante do iminente embate entre o status quo da cidade opressora, Jericó, e os revoltosos vindos das montanhas e do deserto. Pressupondo que o capítulo 1 do livro de Josué também tenha sido acrescentado posteriormente, tem-se hoje a verdadeira porta de entrada do livro de Josué, na primeira versão, em Josué capítulo 2, com a emblemática narrativa popular em forma de saga sobre Raabe, que acolhe e protege os espiões da luta pela terra, com muita astúcia, adere à fé em Javé e, ao final, é preservada, ela e todo o seu clã. É importante a gente lembrar isso. Raabe, mesmo vivendo na periferia da cidade de Jericó, né, sendo explorada, sendo usada e abusada, né, coisificada pela sociedade da época, ela teve a sensibilidade de acolher os espiões que Josué tinha enviado para vistoriar como é que era a terra, para organizar o processo de ocupação,
de conquista, né? E aí, quando aparece as forças repressoras da cidade-estado do rei de Jericó, ela faz uma santa mentira, com muita astúcia. Ela diz, olha, passaram por aqui, mas antes do sol entrar, eles já cascaram fora, antes de fechar o portão da cidade, já foram embora. Pode seguir atrás, forças de repressão, que vocês vão encontrá-los. Mas não era isso, não. Com muita astúcia, né, Raabe tinha colocado eles no teto da casa, né? Fica escondido aí. E depois, Raabe celebra um pacto, uma aliança com esse povo. Ela diz, olha, eu estou correndo risco aqui ao proteger vocês. Quando vocês conquistaram a terra, eu e meu pai, minha mãe, meu clã, minha comunidade, seremos preservados? Sim. Fecharam essa aliança. Então, essa narração, que se a gente considerar que o capítulo 1 do livro de Josué foi escrito depois, acrescentado, então, abre-se o livro de Josué com o protagonismo de uma mulher marginalizada, né, prostituída, mas que tem a sensibilidade de se aliar e entender que a luta pela terra é uma luta de todos e não uma luta só dos sem terras, mas que também o povo marginalizado da cidade deve se aliar a essa luta, porque a terra precisa ser partilhada, socializada, democratizada. Essa narração sobre Raabe, logo no início do livro de Josué, pode indicar que, de fato, a luta pela terra, ao se tornar exitosa, não tenha implicado na eliminação de todos os habitantes, mas apenas deposto a classe dominante do poderio escravocrata que exercia sobre os grupos marginalizados nas periferias da cidade e nas regiões rurais montanhosas. Importante a gente observar esse aspecto, porque, assim, se a gente lê de uma forma bastante apressada assim, o livro de Josué, a gente tem a impressão de que se trata simplesmente de uma guerra santa e que os rapirus, aqueles hebreus, chegam e aí vão conquistando tudo e mata todo mundo. Não é matar todos os habitantes. Eles se desvencilham e colocam freios na classe dominante que exercia as relações sociais escravocratas, né? Então, no livro de Josué, capítulo 2, por ser do gênero literário saga, indica que a narrativa de Raabe representa as experiências congêneres, semelhantes, de vários grupos. Representa a luta dos escravizados sobre o imperialismo dos faraós no Egito, representa os camponeses empobrecidos e seminômades surrados, surrupiados pelas cidades-estados sob o arbítrio dos reis cananeus e representa os grupos suburbanos explorados, representados por Raabe, seu clã, sua comunidade. Javé, Deus solidário e libertador, liberta todos estes grupos subalternizados, violentados e agora irmanados para conviverem de forma fraterna e respeitosa. As narrativas sobre Raabe, a estrangeira prostituída, né? Como eu disse, já está lá no capítulo 2 de Josué, versículos de 1 a 21, e também no capítulo 6, versículo 17, e também do versículo 22 a 25, capítulo 6. Essas narrativas sobre Raabe propõem a superação de uma ideia de povo de Deus no singular, povo de Deus que às vezes dá margem para a gente entender um etnocentrismo, tem um povo escolhido, os outros povos são desescolhidos. Não. Representa a abertura para povos de Deus, no plural, irmanados na luta pela terra e pela sua partilha para ser espaço de vida em usufruto da terra e jamais como mercadoria passível de ser vendida e comprada. Então é muito importante, eu queria destacar esse aspecto, né? Raabe, essa aliança firmada com os camponeses que estão lutando pela terra,
é para resgatar aquela fina flor de que a terra é de Deus, a terra é de irmãos, é de irmãs, é do povo, é herança, e não cabe a ideia de propriedade privada, nada de eu me sentir o poder, nós ter o dono, né, ser o dono da terra, só para usufruto, para o bem comum. O livro de Josué nos informa que várias outras mulheres conspiravam, irmanadas na luta pela terra, assim como Raabe. São elas Axa, filha de Caleb, que reivindica terra com poços, com fontes de água. Maala, Noa, Egla, Melca e Tersa, filhas de Salfaad. E a Bíblia é sábia ao preservar os nomes dessas mulheres, que reivindicam o direito das mulheres à terra como herança, né? Por exemplo, como está lá em Josué, capítulo 17, versículos de 3 a 6, e também no livro de Números, capítulo 26, 27, e no capítulo 36. A luta pela terra, tanto na Bíblia como nos tempos atuais, demonstra que o protagonismo das mulheres tem sido imprescindível nas lutas pela libertação da terra das garras do latifúndio, tendo, inclusive, muitas delas sido martirizadas por este compromisso, como, por exemplo, Margarida Alves, né, lá na Paraíba, que era presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, dos Boias Frias, lá da monocultura dos canaviais, foi assassinada. Ou com irmã Dorothy Steng. Então, dá para dizer assim que Margarida Alves é outra Raabe no nosso meio. Irmã Dorothy Steng também foi outra Raabe no nosso meio, lutando pela reforma agrária, lutando pela preservação da Amazônia. A gente precisa também resgatar essa narrativa emblemática e profundamente eloquente de Raabe, mas não ficar só lá. É importante a gente se inspirar em Raabe para ver também a participação, a liderança e o protagonismo das mulheres hoje na luta pela terra. Tanto no campo, luta por reforma agrária, luta dos povos e comunidades tradicionais, das comunidades quilombolas, dos povos originários, dos geraizeiros, dos seringueiros, de centenas e centenas de povos e comunidades tradicionais que têm as mulheres como lideranças nas lutas. Ou também, assim, nas lutas das ocupações urbanas, que é, em primeira instância, luta por moradia, mas que também é luta pela terra, porque ainda não inventaram um jeito de fazer a casa no ar. Então, lutar por moradia significa também lutar por terra, partilhar e socializar a terra. E me alegra muito perceber em todas as ocupações urbanas de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte, por Minas Gerais e pelo Brasil afora, o protagonismo, a liderança das mulheres de luta, né? Como eu tive a alegria de perceber agora, no dia 19, a mais nova ocupação aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, no município de Ibirité, no bairro do Urval de Barros. Quando eu chego lá para visitar, uma semana a ocupação começando, eu perguntei qual o nome? Ocupação Terra Prometida. E as lideranças, a Rose, a Flávia e a Algarinda. 3 mulheres, aliás, tinha a Aline também, 4. Que maravilha! Eu falei, Raabe está aqui, né? Mas antes de eu contar mais um pouco dessa associação, também como Raabe está hoje vivendo nos corpos e sob tantos outros nomes de mulheres na luta pela terra, na luta pela moradia, na luta pelos direitos humanos fundamentais, fazendo as alianças necessárias para a gente superar um monte de injustiças. Eu quero devolver, melhor dizendo, passar a palavra para minha colega e companheira da equipe de publicações do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, o CEBI, em Minas Gerais, nossa querida Vânia Fonseca, que é uma pessoa admirável e que vai contribuir muito. Então, fico por aqui com você, Vânia. Obrigada, Frei Giovanni, pelas belas palavras e incentivo também, né? O CEBI é isso, é um incentivando o outro. Fazemos parte.
Eu quero cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo, dar uma boa noite de muita alegria e muita saúde, que é o que nós mais precisamos nos últimos tempos. Eu quero também agradecer ao Frei Jaci, que foi a pessoa que viu a possibilidade de eu estar aqui hoje com vocês, né, para falar um pouco sobre Raabe. E, na verdade, o Frei Giovanni falou algumas coisas, mas eu vou dar o toque feminino. Ele falou um olhar mais... Ele falou da mulher, né, claro, mas ele falou da forma que ele entende, do jeito masculino de olhar, e eu já vou falar um pouco mais da mulher do lado feminino e de como aconteceu toda essa saga ou essa trama, né, vamos dizer assim. Então, eu quero começar falando para vocês que é um prazer estar aqui. Eu tenho assim, a disposição de passar o melhor que está em mim para vocês. A forma que eu escrevi esse texto de Raabe foi com um lado realmente, um olhar feminino, mas também um olhar crítico sobre o patriarcado, sobre o que vivemos, sobre o que nós mulheres passamos. Enfim, no decorrer da nossa fala aí, vocês vão percebendo isso tudo que eu estou falando aqui agora. Eu quero começar com uma música. O Frei Giovanni já iniciou falando, então nós vamos iniciar com uma música bem bacana, que é do Paulinho Mosca, que vai dizer assim: nenhum direito a menos, é isso que nós queremos. Nós mulheres hoje, nós queremos nenhum direito a menos. Tudo que nos pertence, tudo que é nosso, tem que estar nas nossas mãos. A Sara, por favor, pode colocar a música pra gente, Sara? Nesse momento de gritante retrocesso, de um temerário incompetente mau congresso, em que poderes ainda mais podres que antes põem em liquidação direitos importantes, eu quero diante desses homens tão obscenos poder gritar de coração e peito plenos: não quero mais nenhum direito a menos, não quero mais nenhum direito a menos. Nesse país em que se vende por ganância direito à vida, à juventude, à infância, direito à terra, ao aborto e à floresta, à liberdade, ao protesto, ao que nos resta, eu grito fora esses homens tão pequenos, de interesses grandes como seus terrenos. Não quero mais nenhum direito a menos, não quero mais nenhum direito a menos. Nessa nação onde se mata e trata mal mulher e pobre, preto e jovem, índio e tal, onde nem lésbica, nem gay, nem bi, nem trans são plenamente cidadãos e cidadãs, não quero mais cantar meus versos mais a menos que antes seus direitos sejam plenos. Não quero mais nenhum direito a menos, não quero mais nenhum direito a menos. Nesse Brasil da injustiça social e de uma tal desigualdade sem igual, queria ver os grandes lucros divididos e os dividendos afinal distribuídos, e os bilionários concordando com tais planos, se revelando seres realmente humanos. Não quero mais nenhum direito a menos, não quero mais nenhum direito a menos. Nesse momento de tão pouca luz à vista e tanto ataque ao que é direito e é conquista, eu canto tanto a desistência, o desencanto, mas canto a luta, a resistência tanto quanto, e quanto aqueles que ainda pensam que detêm-nos, eu canto e grito a pulmões e peito plenos que não quero mais nenhum direito a menos, não quero mais nenhum direito a menos. Nenhum direito
dentro dessa concepção de nenhum direito a menos, nós vamos conseguir nosso encontro aqui hoje, e talvez alguma coisa vai repetir um pouco do que o Frei Giovanni começou a falar, mas, como eu disse anteriormente, vai ser com um olhar feminino, né? Um olhar de mulher. Então, Sara, pode colocar para mim os slides. Eu preparei os slides porque eu acho mais metodológico, para mim, fica mais fácil de eu direcionar a nossa conversa. Frei Giovanni ficou todo empolgado lá em falar da Raabe, e eu também fiquei, né, porque, como vocês sabem, a gente escreveu um texto, né, sobre ela, tá aqui no texto base, depois vocês dão uma olhada, podem comprar o texto base ainda, que tem no CEBI. Então, Raabe, o nome do texto que eu escrevi chama O Medo Avança Quando a Coragem Diminui. Transgredir a lógica dominante para fortalecer a lógica da vida. O livro de Josué tem como tema central a luta pela terra e da partilha. Então, a terra é um bem comum, pertence a Deus. Então, tem várias citações no livro de Josué, para quem quiser pegar depois, tem no Êxodo, tem Deuteronômio, tem no Isaías também. E ela não pertence aos senhores deste mundo. Os Baais, quem são os Baais deste mundo? Quem são os senhores, os donos das mulheres, das terras, dos corpos femininos? Quem são os donos? Então, o livro de Josué, ele tem várias perspectivas, ele abre várias chaves de leitura. E uma delas, a mais interessante para mim, que sou mulher, né, é o protagonismo das mulheres nessa saga, nessa história. Então, Raabe no hebraico, Rav, né, tem origem num verbo que significa escancarar-se, alargar-se, expandir-se, ou nos substantivos daí derivados, né, desses verbos, as palavras amplo, espaçoso, extenso, abrangente. Então, para caracterizar Raabe, tem todas essas expressões, todas essas palavras em hebraico. Então, é uma mulher pouco conhecida e a sua identidade ignorada pelas instituições religiosas. Por que será, gente? Por que será que Raabe nunca é falada, né? Nós acreditamos que a Raabe, ela é oculta, a identidade dela não é identificada. Por quê? Porque é uma mulher considerada uma prostituta. E como bem disse o Frei Giovanni, na concepção da gente fazer uma análise, ela algo que é uma pessoa que foi envolvida pelo sistema e que sofre a opressão desse sistema, que sofre todas as artimanhas do patriarcado. Então, por isso que a gente identifica que não é prostituta, que na Raabe foi prostituída, é uma prostituída. Então, a gente entende que fica melhor dizendo. Além disso, além de ser prostituída, ela era estrangeira. Naquele contexto, mulher, olha só, sendo mulher, estrangeira, prostituta, que para nós é prostituída, nossa, isso era uma discriminação total. A mulher não era identificada, ela não se posicionava no seu habitat, no seu ambiente, né? Então, a partir daí, a gente vê que não está longe da nossa realidade hoje. Conquistas chegam até nós, mas não chegaram tantas conquistas ainda a ponto de nós sermos respeitadas, valorizadas, ter o nosso direito, né, sem precisar brigar por ele, uma vez que a cidadania nos deu esse direito, está lá na Constituição, na Carta Magna, mas ela é totalmente obscura diante daqueles que querem dominar. Então, a Raabe, não, pode voltar, por favor. Raabe, ela era dona provavelmente era dona de uma hospedaria, tanto que ela vai agregar lá, colocar duas pessoas, acolher 2 homens que eram espiões, digamos assim, de Josué. Ela tinha uma certa condição econômica, ela comercializava, ou pode ser também entendido que ela mexia com tecelagem, ela tem bens e participa na produção. Então, quer dizer que Raabe já era uma mulher diferente. Ela tinha um poder aquisitivo, ela participava da produção do que fazia ali, então isso já era um grande passo, uma grande conquista. E ela também era responsável, protetora de toda a sua família. Então, provavelmente, ela era a que acolhia a família,
tanto os pais, né, quanto os irmãos que devia ter, mas fala do pai que ela tinha, né? Então ela acolhia, era líder desse clã. Então ela tinha umas características fortes aí para representar essa mulher que é a nossa inspiração aqui hoje. Então, para nós, nós sabemos que Tamar, né, que está lá em Mateus 1:3, Ruth e a Betsabé e Maria, mãe de Jesus, todas essas mulheres são as mulheres que fazem parte da genealogia de Jesus. Então Tamar, Ruth, Betsabeia e Raabe também. Todas elas fazem parte da genealogia de Jesus. E, às vezes, quando a gente vai ler lá no Mateus, a gente lê muito rápido isso e não percebe a importância dos nomes delas, dessas mulheres, que foram consideradas pela sociedade um escândalo, né? Ruth foi a mulher que lutou por terra, por pão também. A Tamar, né, que ela também queria conquistar seu direito, Betsabeia e Maria, a mãe de Jesus, que também não foi uma pessoa que deixou passar em vão a questão do patriarcado ali, naquele contexto que também ela viveu. Ela também foi uma pessoa que certamente foi rechaçada pelo poder patriarcal. Então, o primeiro capítulo do Evangelho da Comunidade de Mateus, ela vai dizer o seguinte, ela apresenta Raabe como esposa de Salmão, né, que está mencionado lá em Ruth, capítulo 4, versículo 20, e é a mãe de Boaz. Boaz é quem a Ruth teve o filho, né? Então, essa mulher forte, ser forte e corajosa, Raabe, é uma mulher que enfrenta o patriarcado, né? Ela, na condição dela de ser considerada prostituta, para nós prostituída, ela enfrenta o patriarcado e não deixa se levar pela condição de não ter o seu direito à terra, não ter a condição de ter o direito da partilha. Então, as primeiras comunidades, né, depois de Jesus, elas preservam a memória de Raabe e visualizando o seu corpo e seu nome, em meio à nuvem de testemunhas que, pela fé, vão se fazendo o povo de Deus. Aqui, para nós, é o seguinte, porque quando eu fiz a pergunta lá no início, por que ela não é reconhecida nas instituições religiosas? Certamente porque é considerada prostituta, e também porque, diante do que ela viveu, do que a gente lê sobre Raabe, aí vem aquela consideração das instituições religiosas do pecado, né? A questão do pecado, a questão do moralismo. Então, diante dessa concepção, as novas comunidades tentam resgatar isso, vislumbrando a sua atuação como mulher, como prostituta ou prostituída, e eles tentam dar uma nuvem de testemunhos pela fé, que vão se fazendo esse povo de Deus, né? Que está lá em Hebreus, na carta dos Hebreus e Tiago. Então, Raabe, ela não se deixa adequar ao poder. Tem várias citações lá também que vocês podem buscar no próprio livro Josué. Enquanto que Axa, a filha de Caleb, Axa, ela foi um troféu, foi uma mulher troféu. Ela foi entregue ao primo, porque o primo conquistou terras para o pai Caleb e ela foi o prêmio. Quem conseguisse a terra levaria o prêmio, que é Axa, que é a filha. E as filhas de Salfaade, que é Maala, Anoa, Egla e Tersa, são mulheres. Esse homem só teve filhas, não teve filhos, porque o filho é que dava a continuidade do nome do pai e que era dono das terras e que tinha o direito das terras, né? A mulher não tinha esse direito, mas elas, de uma certa forma, elas lutaram por esse direito, e Axa também, de uma certa forma, tentou resgatar a água da terra dela, que era uma terra seca, mas elas se deixaram levar pelo patriarcado, então elas deixaram se envolver, enquanto que Raabe não deixou essa questão, não se adequou a esse sistema. E essa questão dessas mulheres, podem depois vocês lerem, que vale muito a pena ler, é muito interessante a história dessas irmãs, são 5 mulheres, e da Axa também. Então, aí Jericó é uma cidade bem estruturada, ela possuía rei, serviços de inteligência, né, que está lá em Josué, que ele manda os espiões, e um exército assim, extremamente brutal em relação aos israelitas, que é aquele povo pobre que o Gil Vander falou anteriormente, né? Os hebreus, os epirus,
Então, que viviam nas montanhas, viviam caminhando, fazendo seu êxodo, né? Saindo de lá para cá, caminhando de lá para cá. Então, e esse povo, eles eram organizados, mas eles não tinham poder militar. Então, o que se estruturava naquele contexto era a imposição militar. Eles tinham o seu próprio poder militar, mas não dentro da condição do exército, né? E eles viviam em tribo, nas montanhas, ou nos clãs de fugitivos da escravidão imperialista dos faraós no Egito. Então, havia sempre conflito entre os povos da terra, o campo-cidade. E esse povo do campo era a força motriz, geradora da riqueza, porém explorada, oprimida e empobrecida. Então, era os camponeses que sustentavam o rei, o exército, os grandes latifundiários. E eles se sustentavam também a comercialização da riqueza produzida pela roça, né? O rei, o exército e os latifundiários, eles comercializavam a riqueza produzida pela roça e pelos trabalhos forçados dos povos da cidade. Pode passar. Então, aí o título que puseram na nossa live hoje, né? Qual a importância de Raabe no livro de Josué. Então, Josué, ele via... O Gilvander contou mais ou menos, vou contar rapidamente também. Ele envia dois espiões, o sem terra, né, de Setim, na cidade, com o objetivo de examinar a terra de Jericó. Eles queriam tomar a terra, eles queriam ocupar a terra. Então, Josué manda 2 pessoas para espionar, e eles entram na casa de Raabe. Raabe tinha um comércio, eles entram e ficam ali hospedados. E Raabe, né, cansada de ser explorada e angustiada por ver seu povo sofrendo, seu povo sendo roubado e submetido a trabalhos esforçados, ela elabora um plano espetacular, gente, libertador, para promover e garantir a sobrevivência de sua família. No momento, ela pensou, foi isso. A gente vai ver por quê, que depois isso toma um outro formato que aí abrange todas aquelas pessoas, né? E, consequentemente, do povo explorado. Então, terra não é base de lucro, é base de sobrevivência, lá no Deuteronômio 23, 25 a 26. Então, para garantir o nível de produção e dar o necessário àquele ou àquela que não tem o que comer, Raabe segue em frente para proteger e ser protagonista a partir desse momento na questão que se segue no nosso encontro aqui hoje. Pode continuar. Era dinamismo, são as palavras que a gente pode considerar em Raabe, destreza, autonomia, sagacidade e coragem. Era uma mulher corajosa. Então, ela desafia o rei e os seus soldados. Então, quer dizer, aqui já mostra que Raabe, ela não se opôs ao poder, ela enfrentou, né? Então, ela acolhe os espiões, esconde-os, protegendo-os da corte enfurecida sob o comando do rei. Ela vai e orienta aqueles 2 espiões e planeja a fuga deles com as devidas precauções, para que não fossem perseguidos e alcançados. Então, ela ajuda aí, já começou a ajuda de Raabe na transformação na questão de ser corresponsável com Deus, ser parceira de Deus nessa luta pela terra, da conquista e pelo protagonismo da vida também. Então, Raabe, ela pactua com os espiões o direito à terra. Ela era estrangeira, como eu falei anteriormente, então ela não conhecia o Deus Javé, que é esse Deus que liberta, o Deus libertador desse povo. Então, ela revela que o motivo da sua generosidade, que a partir dali ela reconhece que a fidelidade a Javé, a esse Deus que liberta, o Deus de Israel, aquele que doa a terra, e liberta os escravizados e derruba os poderosos. Então, ela faz uma profissão de fé, ela reconhece esse Deus. Então, ela fala, vou ajudar porque eu reconheço esse Deus em vocês e a minha participação vai ser a partir daqui desse momento. Então, ela detinha o conhecimento das grandes maravilhas que Deus fez em prol de Israel. E com a libertação do Egito, a travessia do Mar Vermelho, toda aquela história que a gente conhece, né? E a vitória sobre os 2 reis asmorreus, que é o Seom e Og, que estão do outro lado do Jordão. Então, já era outra parte. Então, ela vê a imensidão de Deus, a expansão de Deus, onde que se chega. Então, ela começa ali a reconhecer esse Deus que liberta, esse Deus que dá direito à terra. Então, ela estava disposta a unir forças com todos aqueles que lutavam pela promoção e defesa da vida nos movimentos sem terra.
Como que é nossos dias hoje? Como que nós estamos? Alguém de nós já parou para pensar que nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, nos nossos convívios, os movimentos sem terra são movimentos que não têm uma visão adequada, são visões de pessoas que matam, que roubam, que são vagabundos, né? Então, ali a gente percebe que se a terra é dom, se é de Deus, todos têm direito. Por que uns têm muito, outros não têm nada, né? Então, não é de quem tem um apartamento, uma casa, que vai se dar o direito do latifúndio, muito pelo contrário, é quem tem muita expansão. Essa expansão, essa grande terra espalhada por aí, esses grandes latifundiários. Então, Raabe acreditava que, sem a parceria de Deus, a conquista da terra não aconteceria. Então, é a partir dessa realidade que o agir de Deus, que é o dom, e o agir humano, que é a conquista, esses dois se unem, se harmonizam em prol da justiça e da libertação dos explorados. Olha que coisa bonita, olha que lição para nós aqui hoje, né? Então, o agir de Deus, que é o dom, esse dom da vida, dom de ser, dom da terra, dom de sermos humanos, e esse agir nosso, que muitas vezes somos chamados a conquistar, a fazer muitas conquistas, e às vezes a gente deixa para trás, isso não se harmoniza. E no contexto ali de Raabe, isso tudo se harmonizou para que a justiça e a libertação acontecesse. Então, o amor não se submete ao medo. Então, Raabe não teve medo de enfrentar os poderosos para se chegar, para ter um Deus que liberta e para caminhar com pessoas que estavam na mesma situação dela, sem terras, excluídas, fora do contexto, à margem da sociedade. Então, antes, ela engaja-se na causa da libertação dos empobrecidos. Então, nós também, como modelo aí de Raabe, nós também precisamos também nos engajar nas causas, e às vezes nós somos omissos. Então, Raabe descobre que passivamente não é o meio de atrair a misericórdia de Deus, e muito menos de conquistar algo. Então, não é falar, eu tenho esperança. O ter esperança a gente tem que ter, mas é o esperançar, que é a esperança do agir, a esperança do fazer, né? Então, não adianta a gente cruzar os braços e pensar que Deus vai fazer. Nós somos instrumentos, somos canais, somos graça. Então, Raabe se sente nessa condição, ela não se sente passiva, ela se sente motivada a fazer algo para mudar aquele contexto, para mudar, transformar aquela situação dos empobrecidos. Então, o agir de Deus, ele não dispensa a colaboração humana. Então, Deus não precisa de nós, mas ele quer precisar de nós. Por quê? Porque a gente entende que sempre somos chamados a sermos parceiros de Deus. E cumprir o seu papel nós temos que cumprir nosso papel de corresponsáveis e nos comprometermos na luta pela justiça social. Então, a justiça social, ela está dentro de tantos ângulos, né? Está na questão do gênero, está na questão do empobrecido, está na questão da mulher, está na questão do desemprego, está na questão das injustiças do povo do campo, enfim, vários contextos, várias realidades estão aí passando por essa injustiça. Então, Raabe, ela se coloca a serviço do projeto de Deus, de Javé. O que é o projeto de Javé? É o projeto de vida, é o projeto solidário e libertador. É um projeto que protege a vida do povo, que luta pelo resgate do seu espaço territorial, por sua terra, sua herança, sua identidade com a sua família. Então, Raabe tem a chave mestra para escancarar portas e janelas da resistência contra esse universo privado e dominante, esse sistema tributário e latifundiário. Raabe grita e luta com o povo, tira sandálias, como Moisés faz para pisar o chão, antes controlado pelos reis. Agora, os reis não dominam, nós estamos enfrentando o rei, nós estamos enfrentando o exército, somos nós, povo que grita, povo que luta, aqui nós vamos vencer. Então, Raabe bebe das fontes profundas do Deus que caminha com o seu povo e liberta da dor. É esse nosso Deus hoje também, que é aquele Deus que liberta da dor, da nossa dor. Então, na luta, Raabe e sua família ganham um lote e continuarão a habitar no meio de Israel. Então, de tudo que ela fez, de toda essa conquista, de toda essa luta, ela consegue casa para a sua família. E eles, então, ela
vem nos mostrar, assim, que Deus age na solidariedade, misericórdia da mulher prostituída. Então, nós, por sermos canais de graça na vida dos menos favorecidos, e como Raabe veio nos ensinar aqui nesse contexto, é de grande valia nós pegarmos essa realidade e deixar claro que, para nós, também nós temos que sermos uma Raabe no nosso meio, corajosa, esperta, estrategista, cuidadosa, mas que também entende que Deus está com ela começa a entender que ela também não está sozinha. Então, o importante é isso, a gente entender que somos parceiros de Deus, e Deus quer a nossa parceria sempre. Então, Raabe, que é a protagonista dessa nossa reflexão, ela era totalmente autônoma. Ela sempre estava alerta com as armas da garra, da persistência e da resistência, decidida a romper as barreiras dos muros de Jericó. Aqui, os muros de Jericó, a gente entende que pode ser levado para além de um muro físico, mas todos os muros. E para nós também trazer para os nossos dias todas essas barreiras, todas essas encrencas que vêm surgindo no nosso contexto, esses muros de Jericó que a gente pode derrubar, né? Então, ela não pactuou com os donos dos muros, e nós também não. Então, ela uniu-se àqueles que lutam por um pedaço de chão, os enfraquecidos pelo sistema das cidades-estados de Canaã. Então, ela fechou os ouvidos para a sociedade que a diminuía, né? Como prostituta, como mulher, como estrangeira. Ela fechou os olhos para tudo isso e seguiu em frente com a sua marcha. Ela não desistiu, ela foi corajosa, ela teve sabedoria e, com muita esperteza, ela alinhavou a estratégia que garante a vida. Ela transformou o ambiente marginal em um ambiente de liberdade. Esse é o olhar da mulher prostituída, é o olhar da mulher que não fazia parte para a sociedade, que não valia nada para a sociedade, que era instrumento da biodegradação do seu corpo, da sua vida, né? Ela é essa mulher forte que nos veio nos passar esse ensinamento, né, de coragem, de força e sabedoria para que a gente possa lutar nos nossos dias contra todos esses muros, contra todas essas dificuldades, esses grandes desafios que têm surgido nos nossos caminhos. Então, não é possível falar em partilha da terra e proteção ambiental sem que essas envolvam também a proteção ao ser humano, né? Em especial os pobres e explorados. E também mulheres prostituídas, abusadas, humilhadas e violentadas, como é o caso de Raabe. São essas mulheres que são estigmatizadas pelo sistema e são fruto de um sistema predador que mata, que estupra, que condena, que oprime. Então, Raabe, todas essas mulheres, Raabe, Axa e as irmãs, elas são precursoras na luta pelo direito à terra. Lutaram e ainda hoje muitas continuam lutando com coragem, ousadia, e não se deixando levar pelo medo de arriscar novos traçados e levantar a voz contra todo tipo de opressão e exploração e exclusão. Então, no colo dessa utopia ativa, utopia não quer dizer que não vai acontecer, utopia é algo que nós, como diz o Eduardo Galeano, é algo que a gente sempre segue olhando no horizonte. A cada passo, a cada dia, vamos caminhando no horizonte com essa esperança ativa. Então, é essencial que a gente possa romper o tecido da normalidade. Tudo hoje é normal. Então, a gente tem que romper esse tecido, porque nem tudo é normal. E observar a visão do mundo, de todos e todas, né? Juntos, numa perspectiva de desconstruir e construir novas realidades. Estabelecer igualdades em direitos, uma caminhada integral na construção do bem viver. Aí sim, nós estaremos dentro dessa realidade, desses direitos todos iguais, dessa caminhada integral, nós estaremos literalmente dentro do projeto de vida do Javé, do Rei Javé, aquele que libertador, e dentro da proposta do projeto de Jesus Cristo, que eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Então, como nós ouvimos uma expressão outro dia do nosso governador, né? Opressão contra a mulher é meio que instinto natural do ser humano. Não são essas coisas que nós precisamos ouvir de quem administra, de quem governa. São expressões totalmente diferentes, são expressões de inclusão, de amor, de respeito, de consideração, de inclusão. São isso que nós precisamos ouvir.
Então, essa é a parte que eu preparei para vocês sobre Raab. E tem um videozinho que a gente pode passar, antes das pessoas fazerem a pergunta, ou depois, como a Sara quiser fazer. Dá tempo sim, Sara, a gente pode fazer. O vídeo são 6 minutos só. Cumbi avisar na hora que tremer o chão. Amiga, é agora, segura minha mão. Eu não vou sucumbir. Olha o dia nascendo, e nós, mulheres, renascemos com o sol de março. Enquanto o povo vai acordando, já estamos ao pé do fogo, que lentamente transforma a água em café, a massa em cuscuz, o arroz em baião, o pensamento em palavras e gritos e lutas. Estamos despertos. Quantas vezes fervemos panelas, cuidamos das crianças, organizamos o terreiro para a vida, erguemos casas do impossível e rompemos o silêncio antes que alguém se desse conta. Nos embrenhamos nas madrugadas cúmplices e em fogo paramos os trens da morte, os caminhões de veneno e o plantio das sementes transgênicas. Enlameadas, choramos e enterramos nossos mortos. Em luta e reza, nos fortalecemos para defender nossos corpos e nossa terra. Preparamos desde a alma o unguento, o remédio, a cura. Plantamos a resistência sob a batida de tambores ancestrais que nos convocam, novamente, a pôr nossos pés a caminho. Vestidas de chita, coloridas no misto de fúria, medo e alegria, lutamos por nosso direito de existir. Avisem que é hora de tremer o chão, pois mulheres em luta não vão sucumbir. Março nos convoca a seguir forjando outras possibilidades de existência, confrontando a lógica da devastação que massacra a vida, violentando nossos corpos e a natureza, todos os dias. Os povos da floresta nos alertam há muito tempo que a mata está morrendo em chamas, que a grilagem de terras ameaça os povos indígenas, quilombolas e a agricultura familiar, que o desmatamento destrói nossos bens naturais, que a comida envenenada nos adoece e apodrece nosso solo, que o garimpo e a violência matam trabalhadores todos os dias. A desigualdade que tanto nos fere segue determinando quem morre no Brasil, quem passa fome, quem fica sem casa, quem fica sem terra, quem vai para a cadeia, quem entra na fila para comprar os ossos para dar de comer aos filhos, quem procura nos escombros algo que sirva para recomeçar a vida. Enquanto isso, os responsáveis por essa destruição estão cada vez mais protegidos pelo privilégio e por leis que defendem seus interesses de mercado. Quem fica impune, quem nunca responde pelos desastres, quem lucra transformando tudo em mercadoria, são as grandes empresas, minorias brancas e ricas, em governos que garantem a manutenção desse plano de miséria para tantos e fartura para poucos. Nós, mulheres trabalhadoras, camponesas, periféricas, indígenas, quilombolas, imigrantes, negras, LGBTQIA+, trazemos marcas muito antigas da violência e da pobreza que forjaram as relações e a cultura em nossa sociedade. Não é possível aceitar que nos dias de hoje as mulheres ainda sejam consideradas inferiores e tratadas como propriedade dos homens, sofrendo agressões de todo tipo e sendo mortas por isso. E porque não aceitamos é que enfrentamos tirania com partilha, ganância com solidariedade, medo com criatividade, ódio com alegria e vamos debulhando o milho, o feijão, o trigo, a vida como quem debulha sonhos. A nós interessa o amor, a felicidade e a transformação do mundo. Juntas seguiremos construindo territórios livres, onde a criançada brinca feliz, a comunidade se reúne em festejo e celebra partilhando os frutos de seu trabalho digno, onde tenhamos todos um teto aconchegante, quintais cheios de fartura,
frutas, flores, ervas, comida saudável, com o tempo para desfrutar da vida, da prosa, do riso, da música e da poesia. Uma vida melhor. Se os poderosos pensam que nós vamos sucumbir, é porque não perceberam que nós somos as criadoras, germinadoras de gente e de sementes. Onde tem mulher, pode ter também esperança, organização coletiva, luta, ousadia e rebeldia. Temos muitos desafios, mas vamos seguir na linha de frente, porque a história também é nossa e vamos decidi-la nas ruas, nas lutas e nos roçados. Nossa força vem das tantas lutadoras que tombaram, mas que vivem em nós. São raios de um sol que insiste em nascer mesmo em tempos de guerra. Sol que nos sacode e nos faz fervilhar. Terra, trabalho, direito de existir. Mulheres em luta não vão sucumbir. Eu não posso sucumbir, eu não posso sucumbir. Lindo, né, gente? Muito bonito, né? Nós não vamos sucumbir. Muito bem, estamos de volta e depois desta viagem que nós passamos aqui nesse tempo do livro de Josué, dessa personagem Raabe, nós temos aqui 4 perguntas, talvez 5, que eu selecionei aqui dos participantes, mas eu gostaria de começar lembrando aquela fala do Papa Francisco, que a mulher é aquela que harmoniza, mas também, ele usou mais ou menos o termo, desnorteia, desestabiliza com a sua visão, né? Como foi bonito a gente ter aqui as duas visões da mesma personagem, da mesma história. E quando a gente termina de ouvir, a gente fica um pouco assim, meio que desestabilizado, meio que desnorteado, mas assim, bem, eu estou fazendo parte dessa história. Então vamos lá, eu selecionei as 5 perguntas que aqui apareceram, uma delas não é bem uma pergunta, mas uma consideração, então eu coloquei ela aqui dentro mesmo. E aí eu vou abrir para vocês poderem dar uma pincelada, fiquem à vontade, Gilvander ou Vânia, né? Vamos lá, 2 vieram do Diego Moura, se eu não estou enganado, o nome é esse mesmo, Diego Moura. Raabe, eu gostei dessa expressão dele, Raabe morava em cima do muro de Jericó? Em cima do muro. Raabe de Jericó é a mesma de Mateus? Depois, a Maria Auxiliadora perguntou assim, qual o objetivo do pacto entre Raabe e os espiões? O objetivo do pacto entre Raabe e os espiões. Interessante. E ainda ela, Maria Auxiliadora, o que Raabe, no livro de Josué, traz como mensagem para a atualidade? Já vimos muitas, mas talvez frisaram uma central. E por último, a Margarida Maria Soares, ela deixou um pensamento. Terra como herança e não como posse de ninguém. A palavra está aberta, é com vocês. Posso começar, Vânia? Sinta-se à vontade, Frei Gilvander. Ok. Primeiro, gratidão a todos e a todas e todes, né, que estão participando aqui, né, ótimas as perguntas. Primeiro, Frei Laércio, essa aqui, né, a casa de Raabe, ela morava em cima do muro de Jericó. Lembrar que naquela época, quer dizer assim, as cidades eram muradas e em cima do muro provavelmente era a tropa de choque, as forças de segurança, os vigias, né? E o casebre de Raabe, que pode ser como a Vânia colocou aqui, uma pensão, mas uma casa muito simples, estava colada no muro. Quer dizer, não era uma casa central da cidade, está na periferia da cidade. Só que a periferia da cidade não era periferia igual o normal hoje, tem só as favelas e depois vem o campo. Não, na periferia está o muro. Por isso que narra lá que ela foi um estrategista e aí armou o jeito para descê-los por um cesto do muro, né?
Então não morava em cima do muro. Em cima do muro, quem provavelmente estava as forças de segurança para não deixar a cidade ser invadida, para manter o status quo do rei da cidade-estado, né? E depois a pergunta aqui, acho que da Margarida, né? Se era a mesma Raabe de Mateus, sim, né? Não só de Mateus, mas nas outras passagens que aparecem também no Novo Testamento, como a Vânia falou aqui. Lembrar que na abertura do Evangelho de Mateus, né, o evangelista faz questão de vincular, falou, olha, o Jesus, que de tão humano se tornou o Cristo, filho de José e Maria, ele tem na origem também, na sua descendência, tem Raabe, Tamar, Ruth e a mulher de Urias. Todas mulheres estrangeiras. E a gente lembrar que naquela época os estrangeiros, para os judeus mais fechados, eram considerados impuros, né, eram os execrados, eram os de fora, né? Então, assim, eram os rejeitados, né? Então, assim, na herança de Jesus está também esses estrangeiros, execrados, rejeitados e tudo, né? Raabe, Tamar, Ruth, mulher de Urias, e da qual vem junto com Maria e José, né? O objetivo da aliança foi firmar um pacto, acho que mais do que pacto, é melhor a gente falar em aliança, né? De uma comunhão de projetos de vida e de sociedade que gera condições objetivas materiais para superar aquela engrenagem socioeconômica e política e cultural que fazia uma sociedade piramizada, né? Com o rei, com exército, com funcionários, com os latifundiários. Não, tem que ser uma sociedade igualitária, onde as clãs e as tribos têm autonomia, onde tem a participação popular, para dizer uma linguagem mais próxima de nós. Vânia, antes de dizer sua palavra aqui, me deu vontade de falar, Vânia Fonseca, agora acho que vou ter que acrescentar um nome no seu sobrenome, Vânia Fonseca Raabe. É a nossa Raabe do Cebi. Que beleza. E aí, Frei Laércio, é bom demais, assim, uma das características da leitura popular, ecumênica e militante, transformadora que o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, CEBI, tenta fazer, né, é a leitura comunitária. Então, assim, os vários olhares se complementam, né? Por exemplo, eu queria chamar rapidinho a atenção aqui para uns detalhes, que na fala da nossa querida Vânia apareceu, mostrando Raabe não apenas aquela que se alia como representando os marginalizados da cidade, se alia aos revoltosos camponeses para se irmanar na luta pela partilha e socialização da terra. Mas Raabe é, acima de tudo, uma estrategista, né? Ela foi astuta, pensou, escondeu, depois planejou como é que ele ia dar fuga aos espiões, descer no balainho pelo muro afora e falou, vocês vão correndo e sobe lá para as montanhas e fique lá 3 dias. Então veja que a perspicácia, né? Isso é importante demais, me fez lembrar, por exemplo, de Dandara, a companheira de Zumbi dos Palmares, que a gente resgatando a história descobre, Dandara não foi apenas uma companheira de Dandara. Dandara, no quilombo de Zumbi, ela era responsável pela segurança, ela era estrategista da segurança. Então, mais do que fazer aliança com os marginalizados do campo, que estavam lutando para conquistar a partilha da terra, ela tem a capacidade de pensar, a sabedoria, né, como outras grandes mulheres da Bíblia, né, por exemplo, lá no capítulo 4 e 5 de Juízes, vai contar Débora quando se alia com a tribo dos quenitas, e aí Jael acolhe o general César, né, chega lá, me dá um copo de água aí diz que ela deu um copo de leite, sei lá se tinha uma coisinha nesse leite lá, né, e aí diz que ela jogou um cobertor em cima dele, vai lá no fundo do quintal, pega uma estaca e bate na cabeça dele, quer dizer, Jael também é um estrategista, né, assim como foi Judite, Débora, né, Ruth, Maria, ao fugir para encontrar sua prima. Então, assim,
essa dimensão da sagacidade, da esperteza para fazer a luta, imprescindível, né? Outro aspecto que a Vânia ressaltou de Raabe aqui, e está muito claro no capítulo 2 de Josué, eu queria enfatizar aqui, que Raabe conhecia muito bem a história de libertação de Javé, o Deus solidário. Ela recontou a história para os espiões, dizendo assim, olha, nós temos que se aliar com vocês, porque sabemos que o Deus de vocês é poderoso, fez vocês se unir, se organizar, atravessar o Mar Vermelho, fez tantas proezas pelo deserto afora e tal. Então, outra beleza aqui, a gente resgatar a história lida a partir dos últimos, né, dos violentados, é imprescindível também para a gente conquistar as libertações necessárias. Ainda mais nessa hora agora, com essa onda de bolsonarismo, de negacionismo, de moralismo, de fundamentalismo que está no nosso querido Brasil, a gente precisa resgatar muito a história dos povos do Brasil, né? Resgatar que o povo brasileiro, em 1500, falava mais de 1.200 línguas, que tinham centenas e centenas, se não milhares de povos indígenas aqui. O estado de Minas era povoado por povos indígenas, né? Tantas lutas libertárias. Então, eu queria enfatizar esse aspecto também. Raabe como estrategista, como aquela que resgata a história, vendo a ação de Deus a partir dos oprimidos, né? E depois, um detalhe, lá Raabe, ela sente que ela faz essa aliança, mas é num terreno muito conflituoso. Ela se aliou e estava colocando em risco a própria pele dela, porque se ela fosse pega pelas forças de repressão, o exército lá do rei de Jericó, ela ia ser assassinada, ela e toda a sua família, né? E aí ela chega quase que dizer ao tentar celebrar essa aliança com os sem-terras revoltosos, ela fala assim, e enfatiza várias vezes, vocês terão misericórdia de mim, né? Se eu continuar firme junto com vocês terão misericórdia de mim? Aí fecha-se a aliança, teremos misericórdia de você. E o detalhe, o que é misericórdia aqui? Que ela estava reivindicando para ser tratada com misericórdia. É ter acesso à terra para ela, pai, mãe, para todo o seu clã, para toda a sua comunidade. Então não é misericórdia no sentido de uma solidariedade assim pontual, uma ajudinha esporádica de aqui, não é algo real. Você se colocar ao lado do outro para ajudar a criar condições materiais objetivas que viabilizem a vida do outro. Então, a luta pela terra é uma luta de misericórdia também, né? Como teve recentemente, convocado pelo nosso Papa Francisco, o ano da misericórdia, poderia ser o ano de luta pela partilha da terra também. E como a Vânia falou também que os muros de Jericó não significa apenas os muros da muralha, mas todas as grades, todos os muros que dificultam e que reduzem a dignidade humana, que violentam a vida, aí me fez lembrar, Vânia e Frei Laércio, uma vez eu tive a alegria aqui em Belo Horizonte de entrevistar na TV comunitária de Belo Horizonte um dos melhores e mais respeitados pichadores da capital de São Paulo, né? Então, Palavra Ética, com ele está no meu canal no YouTube aí, mas o cara é de uma sabedoria fantástica. Normalmente as pessoas caem de pau matando em cima dos pichadores e ficam elogiando só os grafiteiros, que faz aquelas bonitas, assim, aquelas coisas. Não. Aí o pichador me disse assim, Frei Gilvander, muita gente fica bravos conosco, com os pichadores, dizendo que nós sujamos o muro, que nós pichamos o muro, colocamos uma tinta lá, escrevemos umas coisas em cima do muro. Fica bravo porque a gente suja o muro. Aí ele falou assim, Frei Gilvander, se a gente for pensar bem, o problema não é a tinta, o que eles chamam de sujeira que a gente coloca em cima do muro. O problema é o muro. A injustiça é o muro. A violência não é eu pichar um muro. A violência é o muro. É o muro. E ele falou, porque o muro é o símbolo da propriedade privada capitalista. Então ele falou, o que precisa acabar não é
a gente passa uma tinta, o que precisa acabar são os muros, ter mais uma sociedade fraterna e igualitária, né? Então eu queria lembrar esses aspectos. Bom, eu acho que, Frei Giovanni, você respondeu aí para as pessoas que fizeram as perguntas, a Margarida e o Diego, né, parece. Eu só queria acrescentar um pouquinho, só, para não alongar muito, mas nosso horário já está praticamente extrapolando. É o seguinte, Frei Giovanni, eu aprendi esses dias no curso que eu fiquei encantada, a palavra misericórdia. Sabe o que significa a palavra misericórdia em hebraico? Significa útero, fertilidade. Olha que encanto que é isso, né? E nós temos nós usamos muitas vezes a misericórdia, tem que ter misericórdia da pessoa, algo que a gente entende que é muito pouco em relação ao que vem de dentro, ao que dá vida, ao que gera vida, essa vida num todo, essa vida que todos têm direito, todos têm a cidadania, tem que ser seus direitos resgatados, e cada dia, cada um que vai surgindo pelos direitos humanos, nós temos que conquistar também esse direito à vida, esse direito a ter um lugar ao sol, né? Então, isso eu achei muito bonito, você falou na palavra misericórdia, me remeteu a esse curso que eu tive esses dias, e eu fiquei encantada. E a gente aproveitar essa palavra e usá-la, misericórdia, de maneira mais rica. Então, eu acredito que você respondeu aí para as pessoas que perguntaram, não tem mais nada. A não ser que alguém tenha mais alguma coisa a dizer. Eu só tenho a agradecer a todos que me acolheram, agradecer a vocês que nos acolheram aí também, Frei Laércio, Sara, a Sara pela disposição, pela alegria de atender a gente, uma pessoa espetacular, fiquei muito feliz em conhecê-la, e também Frei Laércio, que é alegre, brincalhão, isso vale a pena, isso faz parte da vida, isso é gostoso. Muito obrigada, gratidão. Nós aqui queremos agradecer todos os nossos alunos também aqui da escola, que estão aí conosco, cada um de vocês com a sua participação e seus posicionamentos. Nós não estamos aqui para querer amarrar verdades na cabeça de ninguém, mas nós temos aqui a nossa direção, né? A gente sabe muito bem para onde a nossa experiência nos conduz. Então, nesse sentido, eu acho bastante interessante a gente não ficar depositando a esperança em estruturas passageiras, que é o que a gente aprende também aí de Raabe. Tomar cuidado com isso, aí às vezes a gente se deixa amarrar por estruturas que são passageiras. E descobrir que a nossa vida é um dom, né? A vida é um dom a ser descoberta, a ser conquistada. E esse dom vem como graça. Vida é graça. E essa graça não é uma graça que nos leve à passivação. Pelo contrário, eles deixaram bem claro. É uma graça que nos leve à fidelidade a um projeto. A fidelidade a um projeto. Né? Então, eu só tenho posse de algo se eu ajudo o outro a conseguir o mesmo. Para isso, fidelidade e coragem. Eu só posso ter a posse de algo se eu ajudo o outro a conseguir o mesmo. Depois, eu acho que uma síntese boa também a vitória começa do seu lugar, é da sua fidelidade ao projeto de Deus. Então, o que você está fazendo do seu lugar para fazer um lugar diferente? Querendo amarrar todo mundo na mesma... acho que não é por aí, né? E depois a comunhão perfeita e justa, é aquela que exprime a vontade de Deus. Eu acho que isso é um tema que a gente pode aprender também de Josué, né? Do livro de Josué, que perpassa a personagem de Raabe. Então, meu eterno professor, Frei Giovanni, aquele que é o plantador que anda com fé, que tem rodinhas no pé. Até rimou, né? É o plantador, anda com fé e tem rodinhas no pé. Continue sua caminhada. Eu quero encontrar muito com o senhor, mesmo que o senhor me atropele pela vida, mas vai valer a pena, né? Para depois a gente levantar junto. Ivânia, que prazer imenso conhecê-la. Continue cuspindo tijolo, viu, minha filha?
Continue dizendo o que você tem a dizer, porque a dor do pobre aumenta. E tem gente que não quer ajudar, tem gente que não quer saber. Mais uma vez, a vocês, a cada um que está aqui presente, o nosso voto de paz e bem, que Deus abençoe e guarde. E eu quero terminar com a oração que está na página dos Paulinos, no site dos Paulinos, que é a oração para as mulheres. Foi do dia 8/3/2020. E aí lá tem um pequeno trecho do Papa Francisco, e embaixo essa oração que os irmãos paulinos postaram. Acho que tem a ver com o que a gente ouviu aqui. Senhor, fonte da vida e Pai da humanidade, eu te louvo e te agradeço, porque entre todas as coisas que criaste, uma em especial, criastes para a plenitude. Te louvo, ó Pai, por ter presenteado o mundo com a mulher. E através dela, nos concedeis a harmonia, a ternura e o amor. Concedei a todas as mulheres, concedei a Vânia, a todas as outras que estão aqui conosco, a graça de serem respeitadas e valorizadas em todos os espaços onde estiverem. E que Maria, a nossa mãe, a bendita entre as mulheres, interceda por cada um de nós. E que nós sigamos gerando vida. Paz e bem a todos vocês. Tchau! Tchau, tchau.